Clara beijou Mitch na boca, um beijo lento e demorado que pareceu esticar o tempo no salão lotado da recepção. Prendi a respiração, um nó frio e duro se formando no meu estômago. A taça de champanhe escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se aos meus pés, atraindo todos os olhares para o meu rosto atônito. Mitch, com o olhar ainda fixo em Clara, deu de ombros com um ar presunçoso e despreocupado. Algumas pessoas simplesmente não sabem beber, né? A traição não foi um tiro, nem um ferimento repentino e dilacerante. Foi mais como observar uma dança lenta do outro lado da sala, um casal se movendo com uma facilidade ensaiada enquanto a música crescia, e só perceber tarde demais que a mulher era sua esposa. Minha esposa, Clara. O copo quebrando foi a única coisa repentina. Tudo antes disso, tudo que a levou a beijar Mitch Reynolds como se eu fosse o ar, foi um desmoronamento longo e deliberado. Clara e eu nos conhecemos na Northwestern. Ela era estudante de marketing, com um brilho nos olhos, sempre falando sobre grandes campanhas e as luzes da cidade. Eu cursava engenharia mais quieto, satisfeito com o zumbido constante das coisas. Nos mudamos para um pequeno apartamento perto de Wrigleyville logo depois da formatura, daqueles com paredes finas e cheiro de pizza velha. Nossos sonhos eram simples naquela época, construídos em conversas até altas horas da noite regadas a vinho barato, esboçando nosso futuro em guardanapos amassados. Construiríamos uma vida em Chicago, faríamos algo sólido do nada. Lembrei-me da manhã em que a pedi em casamento. Tínhamos ido de carro até o lago Michigan antes do amanhecer, o ar impregnado com o cheiro de água e o sol que se aproximava. Quando a primeira luz alaranjada surgiu no horizonte, pintando o céu com tons suaves, ajoelhei-me. Ela chorou, um som suave e feliz, e disse sim imediatamente. Isso foi há 8 anos. 8 anos navegando pelos percalços habituais, desentendimentos sobre dinheiro, quem lavaria a louça, o ocasional aniversário esquecido. Nosso casamento parecia sólido, confiável. Ela frequentemente me chamava de sua rocha, seu porto seguro, especialmente quando as pressões de sua exigente carreira em marketing a sobrecarregavam. Ela era ambiciosa, determinada, sempre buscando a próxima promoção, o próximo grande cliente. As mudanças começaram de forma sutil, como uma lenta alteração no vento. Primeiro, um jantar cancelado por causa de uma reunião que se estendeu até tarde. Depois, mais algumas noites trabalhando até tarde, suas explicações ficando cada vez mais vagas. Seu celular, antes deixado casualmente no balcão da cozinha, agora estava sempre em seu bolso, seus polegares deslizando pela tela com uma rapidez inédita. Então veio a senha, um código simples de 4 dígitos que ela usava sem pensar 2 vezes, enquanto eu ficava a poucos metros de distância observando seu perfil. Mitch Reynolds reapareceu por volta dessa época. Ele era um amigo de faculdade da Clara, agora um executivo de marketing rival em uma empresa no centro da cidade. Ela o mencionou casualmente a princípio, um nome do passado, um concorrente em uma conta importante. Eu confiava na Clara. Implicitamente, essa confiança era algo profundo e silencioso, entrelaçado na trama da nossa vida juntos. Então, quando o telefone dela começou a vibrar em horários estranhos, uma vibração rápida no criado mudo, ou quando ela dava uma olhada rápida e oferecia um sorriso discreto antes de descartar a notícia como apenas o Mitch com mais uma crise de trabalho, eu não questionei, não a princípio. Finalmente conheci Mitch em um evento de premiação de marketing no centro da cidade. Ele era todo sorrisos perfeitos e um terno de grife falando alto demais sobre sinergia e inovação disruptiva. Ele me irritou imediatamente, um tipo de arrogância polida que parecia deslocada. Clara, no entanto, parecia prosperar em sua órbita. Eles compartilhavam piadas internas, olhares rápidos, um tipo de conversa descontraída que me fazia sentir cada vez mais invisível, uma figura estática no fundo de sua conversa animada. Sua presença cresceu com uma eficiência discreta. O que começou como almoços de trabalho se transformou em happy hours e depois em encontros ocasionais para tomar café nos fins de semana. Só trocamos ideias, ela dizia. Ele é muito bom em enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Eu assentia, tentando reprimir a pontada de inquietação que começava a surgir no meu peito. Então chegou o jantar na casa de Dave e Susan. Clara e Mitch se aproximaram, encontrando um canto perto da cozinha. Seus ombros se tocaram. Suas vozes baixaram para um tom murmurante. Eu os observei do outro lado da sala. Uma leve dor começando atrás dos meus olhos.
Mais tarde, perguntei a Susan sobre eles enquanto nos serviam. Clara e Mitch parecem estar tendo uma conversa interessante, eu disse, tentando parecer casual. Susan fez uma pausa, seus olhos se voltando para a cozinha. Ah, eles, disse ela com cautela excessiva. Eles sempre foram próximos. No caminho para casa, com as luzes da cidade passando rapidamente pela janela, o silêncio no carro parecia pesado. Você parecia estar gostando da sua conversa com o Mitch hoje à noite, eu disse com a voz monótona. Clara apertou o volante com mais força. Foi assunto de trabalho, Ren. Não precisa se preocupar. Sua voz era cortante, um tom distinto que eu não ouvia direcionado a mim há muito tempo. Ela me dispensou minha observação, dispensou o nó no meu estômago. Naquela noite, deitada na cama ao lado dela, a escuridão me envolvendo, peguei meu celular. Abri uma nova nota. Comecei a registrar tudo. Os jantares cancelados, as noites em claro, o celular protegido por senha, os sorrisos furtivos, as vozes baixas na festa. Minhas observações cuidadosas haviam começado. Comecei a anotar tudo, um registro digital dos movimentos e explicações de Clara. Os jantares de trabalho até tarde tornaram-se mais frequentes, sempre fora do meu alcance. Ela atendia ligações do lado de fora, a voz baixa, de costas para mim, o telefone uma barreira sólida entre nós. Era um processo metódico, um acúmulo frio e clínico de pequenas discrepâncias. No dia 12 de novembro, ela ligou por volta das 6, com a voz tensa, alegando que estava trabalhando até tarde em uma apresentação importante. Vai ser uma noite longa, provavelmente vou pedir comida para a viagem, disse ela. Uma hora depois, navegando pelo meu próprio feed, vi a publicação da empresa dela no Instagram. Um aviso sobre um cano estourado, o escritório fechado para reparos de emergência na tubulação. Eles até adicionaram uma foto de uma placa de fechado para reparos colada na porta de vidro. A discrepância me incomodou profundamente. Uma semana depois, em 19 de novembro, ela me disse que ia jantar com um novo cliente no The Signature Room, um lugar chique com vista para a cidade. Liguei discretamente para um amigo que trabalhava perto dali, só para perguntar casualmente sobre o movimento no restaurante. Ele confirmou que ela não estava lá, que não tinha sido vista naquela noite. A resposta veio com uma polidez discreta que só aumentou meu desconforto. Agradeci e desliguei, olhando para o teto. Então chegou o dia 24 de novembro. Clara tinha saído com as amigas para tomar uns drinks, ou pelo menos era o que ela dizia. Mais tarde naquela noite, enquanto eu navegava pelas redes sociais, Mitch postou uma foto no Instagram Stories. 2 copos tilintando, um bar com luz baixa e, ao fundo desfocado, uma estampa familiar na almofada de uma das mesas. Era o mesmo bar de drinks que Clara tinha mencionado. Ele não marcou ninguém. A imagem piscou na minha tela, uma acusação silenciosa. Senti que estava mudando, me tornando alguém que eu não reconhecia. O homem que confiava implicitamente foi substituído por alguém que checava os fatos, cruzava informações e examinava cada gesto minuciosamente. Eu estava desconfiado, vigilante, constantemente analisando detalhes, procurando por falhas. Era um fardo pesado de carregar. Certa noite, Clara deixou o laptop aberto na bancada da cozinha antes de entrar no chuveiro. O vapor do banheiro começou a invadir a sala. Uma névoa suave e quente. A tela brilhava. Uma janela esquecida para o seu trabalho. Senti um puxão, uma força magnética silenciosa me atraindo para mais perto. Meu coração batia em um ritmo lento e pesado contra as minhas costelas. Caminhei em direção a ele, meus passos deliberados, meu olhar fixo na tela brilhante. Encontrei uma troca de e-mails, perdida entre mensagens de trabalho, com um assunto bastante inocente. Era entre ela e Mitch. O tom era informal, familiar, repleto de piadas internas que eu não entendia. Frases como "mal posso esperar para te ver amanhã" e "sinto falta do seu rosto" saltavam aos olhos, destoando completamente da linguagem formal das outras conversas profissionais entre eles. Senti um aperto no estômago. Aquilo não era trabalho. Não mais. Aprofundei-me na investigação, uma fria determinação apoderando-se de mim. Encontrei mensagens que agravaram ainda mais a situação. "Ainda usando aquela camisa azul que eu gosto", dizia uma. Outra: "A noite passada foi exatamente o que eu precisava." Noite passada. As palavras ecoavam na minha mente. Eu me lembrava daquela noite com clareza. Clara tinha chegado tarde em casa, alegando estar comemorando a conquista de um novo cliente com a equipe. Ela exalava um aroma de vinho caro, não o cheiro habitual do escritório.
e ostentava um sorriso de satisfação, um brilho que eu atribuía ao sucesso profissional. Agora, o contexto havia mudado. Fechei o laptop delicadamente, o clique da tampa um som final e definitivo. Recuei para o meu lado da cama, o colchão ainda quente da presença dela. O espaço entre nós parecia um abismo. Eu estava dormindo ao lado de uma estranha, uma mulher cujos movimentos e palavras agora pareciam uma performance. A noite se estendeu, longa e implacável. Eu fiquei acordada, encarando o teto, a luz dos postes projetando longas sombras. Minha mente fervilhava de opções: confrontá-la, segui-los ou simplesmente sofrer em silêncio. Nenhuma delas parecia certa. O confronto levaria a negações, lágrimas, mais mentiras. Segui-los parecia desesperado, indigno. Sofrer em silêncio não era uma opção para mim. Eu queria ter o controle. Eu queria uma quarta opção, uma maneira de agir nos meus termos, de virar o jogo. Eu precisava de tempo. Eu precisava de mais informações. Eu precisava de um plano. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, observei Clara do outro lado da mesa da cozinha. Ela se movia com uma graça precisa, servindo o café, passando manteiga na torrada. Seu anel de diamante, aquele que eu havia colocado em seu dedo à beira do lago Michigan, captava a luz da manhã, brilhando com uma intensidade cruel. Cada memória compartilhada, cada momento que havíamos construído juntos, parecia frágil, posto em xeque pela nuvem digital de dúvidas que eu havia descoberto. As observações cuidadosas transformaram-se em rastreamento discreto. Comecei a notar padrões, as sutis inconsistências na rotina de Clara. Havia uma precisão em seu engano, uma meticulosidade que me fascinava e me assustava ao mesmo tempo. Um pequeno rastreador GPS magnético foi parar na parte de baixo do carro dela, uma necessidade justificada para o meu plano em desenvolvimento. Foi um ato frio e pragmático. Eu precisava de fatos, não de suposições. Aprendi a ler seus sinais sutis, as olhadas rápidas, quase imperceptíveis, para o celular antes de sair para o trabalho, o jeito como se vestia com mais cuidado em certos dias, o perfume novo que pairava no corredor. Comecei a chegar em casa mais cedo às vezes, calculando minha chegada para acidentalmente flagrá-la chegando mais tarde do que havia dito inicialmente. O trânsito estava um pesadelo, ela dizia, com um sorriso forçado, um pouco exagerado. Liguei para meu irmão, Roy, tarde da noite. As coisas estão um pouco complicadas com a Clara. Eu disse, mantendo a voz calma e vaga. Ele ouviu, ofereceu conselhos hesitantes, mas bem intencionados. Vocês dois são fortes, vão resolver isso, disse ele. Agradeci, desliguei e senti o imenso peso do segredo que carregava. Roy era bom, mas isso não era algo que pudesse ser resolvido. Decidi que precisava de mais do que minhas próprias observações. Precisava de provas irrefutáveis. Contratei Gary, um policial aposentado que agora trabalhava como investigador particular. Ele era um homem quieto, com olhar cansado, eficiente e imparcial. Paguei-lhe em dinheiro vivo, dei-lhe os detalhes e esperei. Gary cumpriu a promessa. As fotos chegaram num envelope grosso, cada uma delas um soco no estômago. Lá estava Clara, rindo com Mitch enquanto tomavam café num café tranquilo. Depois, fotos deles em bares com luz baixa, as cabeças próximas, uma mão repousando no braço dela, um toque demorado enquanto se despediam. E então, o pior, fotos deles entrando e saindo de um prédio específico no centro da cidade, às vezes com minutos de diferença, às vezes com horas. A intimidade era inegável, estampada nas linhas de seus corpos, nos olhares trocados. Foi uma confirmação fria e dura de tudo o que eu suspeitava. Descobri que o prédio de apartamentos que Mitch costumava usar para seus encontros não era dele. Era um imóvel alugado, um lugar pequeno e discreto que ele mantinha especificamente para esses encontros. O relatório de Gary confirmou que ele era cuidadoso e meticuloso, assim como Clara. Sua esposa e filhos, acrescentou Gary, moravam em outro estado, o que facilitava o disfarce desses encontros clandestinos e lhe permitia negar tudo. As camadas de engano eram profundas. Comecei a organizar meticulosamente todas as provas. Os e-mails que encontrei, as mensagens que Gary conseguiu encaminhar do celular descartável de Mitch, as fotos, os dados precisos de localização do rastreador. Era um dossiê digital do caso deles, um registro clínico da traição. Cada prova foi cuidadosamente arquivada, datada e categorizada. Comecei a ensaiar o que diria, repassando mentalmente diversos cenários, antecipando as reações de Clara. Ela negaria?
Imploraria por perdão? Me atacaria? Eu precisava estar preparada para todas as possibilidades. Minha voz permaneceria calma, controlada. Meu olhar, firme. Percebi que estava me distanciando emocionalmente de Clara. Ela se tornou uma personagem de uma peça. Seus movimentos previsíveis, seu diálogo ensaiado. Eu a observava como que de longe, assistindo à sua atuação, vendo as rachaduras em sua fachada que ela pensava que ninguém mais notava. A mulher com quem eu havia me casado, com quem eu havia construído uma vida, estava sendo lentamente substituída por essa estranha. As implicações financeiras do divórcio começaram a me preocupar. Consultei uma advogada sem o conhecimento de Clara, uma mulher discreta e séria que me explicou o panorama jurídico. Foi uma medida prática, uma preparação necessária. O peso da verdade me oprimia, uma dor constante e surda atrás dos meus olhos. Me fazia sentir fisicamente mal, um nó permanente no estômago. Contudo, por baixo da náusea, uma nova determinação se fortalecia. Eu não seria a derrotada. Eu seria aquela que agiria, que enxergaria a verdade e que, finalmente, retomaria o controle. Preparei o cenário cuidadosamente, escolhendo uma tranquila noite de terça-feira. Era depois do nosso jantar habitual, os pratos já retirados, o último calor do dia se dissipando lá fora. A sala de estar estava pouco iluminada, apenas por um único abajur, que projetava longas sombras. Sobre a mesa de centro, uma pasta simples de papel pardo, cujo conteúdo era uma apresentação de fatos frios e concretos. Fotos, impressões de e-mails, uma linha do tempo meticulosamente organizada. Cada documento era um tijolo na parede que eu havia construído, uma parede de verdades inegáveis. Clara chegou em casa por volta das 6, como de costume. Entrou, as chaves tilintando, um leve cheiro do prédio do escritório impregnado em seu casaco. Ela me lançou um olhar, notando meu semblante tranquilo. Dia difícil? Perguntou com a voz leve como se não suspeitasse de nada. Apenas assenti, um movimento pequeno e tenso. Esperei até que ela se acomodasse em seu lugar de sempre no sofá, mexendo no celular. Clara, eu disse com a voz firme e calma. Precisamos conversar. Conversar de verdade. Ela ergueu o olhar, com um lampejo de algo indecifrável nos olhos. Colocou o celular com a tela virada para baixo na almofada ao lado. Sobre o quê? Perguntou, já na defensiva. Comecei perguntando sobre o trabalho dela, o grande cliente que ela estava tentando conquistar, o projeto que ela havia mencionado. Conduzi a conversa, lenta e metodicamente, em direção a Mitch, testando suas respostas, observando qualquer hesitação. Como o Mitch está lidando com essa conta? Perguntei, como se fosse uma pergunta casual. Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Ele está bem, sempre bem, disse ela com desdém. Peguei a pasta de papel pardo. Minha mão estava firme. Retirei a primeira prova, uma troca de e-mails impressa, aquela que eu havia encontrado no laptop dela. Coloquei-a sobre a mesa de centro entre nós, as frases íntimas nítidas e inegáveis no papel. Os olhos de Clara se arregalaram. Seu rosto empalideceu. A cor sumiu de suas bochechas, deixando-as completamente brancas. Ela prendeu a respiração. « O que é isso, Hank? » Ela sussurrou com a voz quase inaudível. Não respondi. Em vez disso, continuei tirando as fotos brilhantes de Gary e espalhando-as sobre a mesa. Fotos dela e de Mitch, em cafés, em bares, entrando naquele prédio. Cada imagem era uma declaração silenciosa e condenatória. Ela olhou para eles, o olhar saltando de um para o outro, os olhos arregalados numa mistura de choque e algo mais que eu não conseguia decifrar. Isso é ridículo, gaguejou, a voz ganhando força, tentando se esquivar. Vocês estavam me espionando? Estão loucos? Vocês são paranoicos, Hank. Tentou me manipular, jogar a acusação de volta para mim. O espetáculo começou, mas eu estava preparada. Contestei cada negação com outra prova irrefutável, expondo os fatos calmamente, apontando datas, horários e locais. 12 de novembro, Clara. Seu escritório estava fechado para reparos hidráulicos, mas você disse que trabalharia até mais tarde. 19 de novembro, você não estava no Signature Room. 24 de novembro, Mitch postou esta foto do bar, onde você disse estar com as meninas. Mantive a voz calma, sem demonstrar emoção. As negativas ruíram, a rebeldia se esvaiu, seu rosto se contorceu, lágrimas escorrendo pelas bochechas, um brilho úmido em sua pele pálida. Ela começou a confessar, as palavras atropeladas, quebradas e desconexas, admitindo o caso, mas tentando minimizar sua gravidade.
Não significou nada, não de verdade, Hank. Foi só um erro. Por quanto tempo, Clara? Perguntei, interrompendo seus apelos, minha voz um comando calmo. E por quê? Ela respirou fundo com a voz trêmula. Começou de forma sutil, eu acho. Há mais de um ano. Só conversando, sabe? Mas ficou mais sério nos últimos 6 meses. Ela ergueu o olhar com os olhos vermelhos. Eu só me sentia invisível, Hank. Subestimada. Você estava sempre tão ocupado com seus próprios projetos, tão quieto. Uma raiva fria, não alta ou explosiva, mas profunda e estridente, instalou-se em meu peito. Suas desculpas eram frágeis, transparentes. Invisível? Subestimada? As palavras eram como pequenas lâminas cortando os anos que havíamos construído. Insisti, recusando-me a deixá-la escapar impune. E o Mitch, ele ainda é casado. Quais são os seus planos? Vocês têm planos para o futuro? Ela hesitou, depois murmurou. Ele está separado da esposa, extraoficialmente. E não há planos, Hank. Nunca foi sobre isso. Mais mentiras, eu sabia. Mais tentativas de amenizar a situação. Levantei-me, o silêncio estendendo-se entre nós, denso de verdades não ditas. Isto não está a funcionar, Clara. Disse eu, a minha voz firme, sem demonstrar a turbulência que me consumia. Precisamos de nos separar. As palavras pairaram no ar. Uma certeza que tinha um gosto amargo. A declaração de separação desencadeou uma tempestade imediata. As lágrimas iniciais de Clara deram lugar a gritos desesperados, súplicas por outra chance para que eu reconsiderasse, para que me lembrasse de tudo o que tínhamos construído. Sua voz oscilava, rouca e com uma vulnerabilidade repentina e exposta, mas eu me mantive firme. Não consigo olhar para você agora, eu disse com a voz rouca, as palavras carregadas de um tom definitivo. Derrotada, ela recuou. Naquela noite, arrumou uma pequena mala, seus movimentos rígidos, eficientes. Ouvi os sons abafados dela juntando suas coisas, depois o clique silencioso da porta da frente. Ela saiu, provavelmente para a casa de uma amiga ou da irmã. A casa, antes repleta dos sons reconfortantes da nossa vida em comum, parecia estranhamente silenciosa, ecoando com sua ausência e a presença arrepiante da traição. Vaguei pela nossa casa, um fantasma na minha própria vida. Meus dedos roçaram objetos familiares, uma tigela de cerâmica que ela comprara numa feira de arte, uma foto emoldurada de nós rindo em férias de muito tempo atrás. Cada item guardava uma lembrança, agora manchada, distorcida pela revelação. Uma profunda sensação de perda me envolveu, um cobertor pesado e sufocante. A notícia da nossa separação, um relato vago e sussurrado, espalhou-se rapidamente entre nossos amigos em comum. Dave ligou, depois Susan, ambos expressando choque e preocupação, com as vozes cuidadosamente moduladas. Vocês dois estão mesmo se separando? Perguntou Susan com um tom hesitante. Sempre achamos que vocês eram tão sólidos. Meus colegas também ligaram com perguntas sutis, insinuando os rumores que já circulavam nos círculos profissionais da cidade. Ofereci respostas lacônicas e evasivas, guardando a verdade completa. Entrei em contato com meu advogado, dando início formal ao processo de separação. Discutimos a divisão de bens, a possibilidade de divórcio e o desmantelamento logístico de nossa vida em comum. Foi um processo frio e impessoal, cada termo jurídico como mais um prego no caixão do nosso casamento. O remorso inicial de Clara, os apelos desesperados, rapidamente deram lugar à raiva. Suas mensagens, enviadas em rajadas furiosas, me acusavam de ser frio, implacável, de orquestrar sua ruína. Você me armou uma cilada, Hank. Você me perseguiu, ela escreveu. Você só queria uma desculpa para ir embora. A narrativa havia mudado. Eu não era mais o marido traído, mas o vilão. Soube, por meio de Gary e de alguns boatos vindos do meio, que Mitch também havia sofrido represálias em sua empresa. A exposição do caso, por mais vagos que fossem os detalhes, gerou um efeito dominó, causando atrito entre ele e Clara. A tentativa dela de encontrar conforto nele provavelmente se complicou devido aos problemas profissionais dele. Comecei a dormir no sofá. A lembrança dela ao meu lado na nossa cama era muito recente, dolorosa demais para suportar. O colchão parecia incrivelmente vasto e vazio, um lembrete constante do que foi perdido. Para lidar com a dor, a raiva e a confiança destruída que me consumiam, comecei a fazer terapia. A terapeuta, uma mulher tranquila de olhar bondoso, ouviu pacientemente enquanto eu expunha os destroços da minha vida. Foi um processo lento e árduo, tentando juntar os fragmentos de mim mesma. Encontrei algum consolo no meu trabalho.
dedicando toda a minha energia a projetos arquitetônicos complexos, cuja lógica e precisão representavam um contraponto bem-vindo ao caos interior. Certa noite, Clara ligou. Sua voz, carregada de renovada indignação, lançou-se em mais uma tentativa de justificar suas ações, de encobrir a traição, de transferir a culpa. Você nunca me entendeu de verdade, Hank, começou ela. Você sempre foi tão... Eu a interrompi. Não importa, Clara. Não mais. A ligação caiu. Alguns dias depois, esvaziei o armário da Clara. Cada peça de roupa, cada par de sapatos guardava um eco silencioso da presença dela. Dobrei seus suéteres, coloquei seus vestidos em caixas, um ato doloroso e simbólico de desapego. Foi um processo metódico, empacotando os vestígios físicos da nossa vida, criando espaços vazios onde ela um dia estivera. É difícil prever como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A separação se tornou um murmúrio discreto de fofocas em nossos círculos profissionais. Um efeito dominó que afetou tanto Clara quanto a mim. Reputações antes sólidas agora carregavam uma sutil mácula. Em sua empresa de marketing, Clara passou a ser alvo de crescente escrutínio. Ouvi, em conversas sussurradas, que colegas a viam com uma mistura de pena e julgamento mal disfarçado. O mundo profissional, ao que parecia, tinha sua própria maneira silenciosa de fazer justiça. A reputação profissional de Mitch também sofreu um baque. Ser associado a uma colega casada, especialmente uma cujo casamento acabara de ruir, criou tensão interna em sua empresa. Sua habitual autoconfiança parecia diminuída, substituída por uma cautela incomum. Apesar de ser a parte injustiçada, eu também sentia o peso da opinião pública. Alguns amigos, principalmente os mais próximos de Clara, evitavam meu olhar de forma constrangida em eventos do setor ou me lançavam acenos apressados e solidários. Eles não sabiam o que dizer, ou talvez não quisessem tomar partido. Esse desconforto silencioso era um lembrete constante do espetáculo público em que nosso luto particular havia se transformado. Gary, meu antigo investigador, ocasionalmente me passava algumas informações. Descobri que a família de Mitch, que morava em outro estado, havia ficado sabendo do caso. Isso causou sérios problemas conjugais para ele, uma crise que se desenrolava silenciosamente em outro estado. O pensamento me trouxe pouco consolo, apenas a amarga constatação do círculo cada vez maior de danos. Nas semanas seguintes, Clara tentou entrar em contato. Às vezes era um pedido de desculpas lacônico, um arrependimento conciso pelo ocorrido. Outras vezes, suas mensagens eram acusações veladas, culpando-me por sua exposição, por sua situação atual. Raramente respondi, sabendo que isso só prolongaria a dor. Também fiquei sabendo que Clara começara a se encontrar com Mitch mais abertamente. O segredo, agora sem sentido, havia sido quebrado. Mas não havia alegria nisso, não para ela, ou assim observei à distância. Suas aparições públicas juntos, vislumbradas em fotos nas redes sociais ou mencionadas por conhecidos em comum, tinham um caráter austero, quase desafiador, em vez de genuína felicidade. Senti momentos de intensa amargura ao visualizá-los juntos, uma dor aguda de substituição. A ideia de que eles compartilhavam intimidades, de Mitch agora ocupando o espaço que antes era meu, alimentava um ressentimento silencioso e ardente. Era uma reação crua e visceral que eu nem sempre conseguia controlar. Meu irmão, Roy, permaneceu uma presença constante. Ligava com frequência, sua voz firme e inabalável. Você é um bom homem, Hank, dizia ele. Você fez a coisa certa, não se esqueça disso. Continue seguindo em frente. Suas palavras eram uma tábua de salvação em um mar turbulento. Passei longas horas refletindo sobre os anos que dediquei à construção do meu escritório de arquitetura. O sucesso, os projetos complexos, os clientes exigentes, tudo isso me consumiu. Percebi com uma forte pontada de arrependimento que havia negligenciado minha vida pessoal, talvez até mesmo Clara, permitindo que rachaduras silenciosas se formassem. Essa constatação não justificava as ações dela, mas sim me fez refletir profundamente. Os aspectos financeiros do divórcio tornaram-se mais claros a cada reunião com o meu advogado. As ações de Clara afetariam nossos bens comuns, desfazendo o planejamento financeiro cuidadoso que havíamos feito juntos. Era uma medida tangível do custo de sua traição. Observei Clara tentando reconstruir seu círculo social, mas descobri que muitos antigos amigos em comum
haviam escolhido lados, implícita ou explicitamente. Alguns permaneceram leais a ela, outros se aproximaram de mim. O cenário fragmentado do nosso mundo social refletia os pedaços quebrados do nosso casamento. Essa experiência me obrigou a reavaliar minha confiança nas pessoas. Questionei amizades passadas, me perguntando se eu havia sido ingênua, confiante demais. Isso abalou os alicerces do meu julgamento, me deixando vulnerável e cautelosa. Na tentativa de redirecionar minha mente inquieta, comecei a redescobrir antigos hobbies. A fotografia, que fora uma paixão na faculdade, tornou-se uma nova válvula de escape. Passei horas caminhando pelas ruas da cidade, capturando luz e sombra, encontrando uma nova maneira de afastar minha mente da dor, processando o mundo através de uma perspectiva diferente. As negociações legais, no entanto, tornaram-se cada vez mais difíceis. Clara ficou mais ressentida, passando a encarar meus termos não como justos, mas como punitivos, como se eu a estivesse punindo por suas escolhas. A fachada polida das negociações de separação começou a ruir, revelando uma raiva profunda e latente. Os meses se arrastaram, transformando-se em uma sequência de dias cinzentos. A dor inicial e crua da descoberta foi diminuindo aos poucos, substituída por uma dor surda, uma profunda sensação de cansaço que se instalou nos meus ossos. As arestas afiadas da traição haviam se atenuado, mas a cicatriz permanecia. Me vi repassando todo o nosso casamento, um filme mental rodando infinitamente na minha mente. Procurei por sinais que me escaparam, por momentos em que eu pudesse ter sido cúmplice do nosso afastamento. Será que eu estava muito focado no trabalho, muito quieto? Comecei a ler livros sobre infidelidade e relacionamentos, tentando entender os fundamentos psicológicos da traição, buscando respostas além da emoção pura. Percebi que minha própria ambição, meu foco implacável no meu escritório de arquitetura, poderia ter, sem querer, criado espaço para o descontentamento de Clara, uma tela em branco na qual ela pintou sua infelicidade. Isso não era uma desculpa para ela, mas uma verdade que eu precisava reconhecer sobre mim mesmo. Por meio de seu advogado, Clara expressou o desejo de uma solução amigável. No entanto, suas ações frequentemente contradiziam isso, com exigências mutáveis e atrasos inesperados. O processo judicial se arrastou, prolongando o inevitável. Vi Clara e Mitch juntos uma vez em público, em uma cafeteria no centro da cidade. Estavam sentados perto um do outro, mas suas posturas eram rígidas, seus rostos tensos. Não era o casal feliz e despreocupado que eu temia. A imagem, desprovida da alegria que eu imaginara, ofereceu um pequeno e inesperado alívio. Ouvi rumores de que o relacionamento de Mitch com Clara era complicado, sobrecarregado pelas consequências, pelas expectativas e pelo peso de suas escolhas. O romance ilícito deles, antes emocionante em seu segredo, agora parecia estar desmoronando sob o peso da própria realidade. Comecei a me reconectar com meus pais, que moravam em uma pequena cidade do meio-oeste americano com vidas simples e previsíveis. O conforto tranquilo deles, o ritmo familiar do lar, ofereciam um bálsamo para minha alma despedaçada. Busquei consolo nessas raízes familiares, uma âncora firme em um mar tempestuoso. Refleti sobre o significado de família e lealdade, considerando que tipo de parceiro eu queria ser no futuro, como eu lidaria com a confiança de uma maneira diferente. Comecei a entender que a traição de Clara, embora profundamente dolorosa, também era um reflexo de sua própria infelicidade, de suas próprias escolhas, de suas próprias lutas. Não se tratava apenas de mim. Essa constatação, embora não a absolvesse, permitiu-me vê-la com uma compreensão mais distante. Ainda havia momentos de profunda solidão, agudos e repentinos, especialmente nos fins de semana ou feriados que antes compartilhávamos. O silêncio na casa, a cadeira vazia à mesa, ecoavam sua ausência. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes, menos debilitantes. Eu me ofereci como voluntária para um projeto de arquitetura comunitária, projetando um novo espaço comum para um bairro carente. O trabalho era exigente, mas oferecia um tipo diferente de satisfação, a sensação de contribuir para algo maior do que a minha própria dor, redirecionando minha energia para o bem comum. Então chegou uma carta. Não um e-mail nem uma mensagem de texto, mas uma carta escrita à mão por Clara. Sua caligrafia familiar no envelope fez minhas mãos tremerem levemente. Dentro, ela reconhecia seus erros. Expressava um arrependimento cru e sincero pela dor que causara. Não havia desculpas, nem pedidos de reconciliação, apenas uma confissão silenciosa de sua própria luta.
A carta me trouxe um pouco de paz, a sensação de que ela também estava lidando com as profundas consequências de suas escolhas. Não era perdão, ainda não, mas era um passo em direção à compreensão. Isso me permitiu respirar um pouco mais aliviada. Comecei a escrever um diário, um novo hábito que adquiri na terapia. Coloquei meus pensamentos e sentimentos no papel sem filtros e em sua essência. Foi uma prática que me ajudou a processar o trauma, a desembaraçar as emoções confusas e a construir lenta e cuidadosamente uma nova narrativa para mim. As palavras formaram um caminho para fora da escuridão. O acordo de divórcio foi finalmente finalizado. Os papéis assinados, o último documento legal trocado, foram como um peso enorme tirado do meu peito, mas ao mesmo tempo um alívio agridoce. Encerrou oficialmente um longo e doloroso capítulo da minha vida. A casa, que um dia foi o nosso sonho compartilhado, agora era só minha. O acordo e a divisão de bens impuseram um ajuste financeiro significativo. Meu estilo de vida, antes confortável e tranquilo, agora precisava ser reavaliado. Os números no balanço patrimonial eram um lembrete contundente do custo tangível de um casamento desfeito. Clara também enfrentava dificuldades financeiras. Suas oportunidades de carreira haviam se tornado limitadas. A natureza pública do caso, por mais discretamente discutida que fosse, lançou uma sombra sobre sua reputação profissional. A cidade, como ela a chamava antigamente, não era mais um lugar de oportunidades ilimitadas para ela. Mitch, enfrentando seu próprio divórcio e reveses profissionais, lutava para manter um relacionamento estável com Clara. O grande romance nascido em momentos roubados pareceu murchar sob a dura realidade. Soube que a ex-esposa de Mitch havia se mudado com os filhos, levando-os de volta para a casa da família em outro estado. Essa notícia, embora transmitida por terceiros, representou uma perda profunda para ele, uma consequência que ia além da carreira ou da posição social. Clara e Mitch acabaram se mudando para um apartamento menor juntos, e o relacionamento deles agora carregava todo o peso de suas escolhas e o custo substancial disso. Não foi um novo começo triunfante, mas uma vida construída sobre os escombros de outras. Refleti sobre o preço pago por todos os envolvidos. Famílias destruídas, carreiras arruinadas, a profunda perda de confiança, os reveses financeiros tangíveis. Foi uma vasta rede de destruição lançada por algumas decisões aparentemente pequenas. Embora eu tenha sido o traído, também paguei um preço em anos perdidos, em angústia emocional e em uma percepção fundamentalmente alterada do amor e do compromisso. A experiência me tornou mais cautelosa, mais reservada em novas interações. A sombra da traição ainda pairava, uma barreira sutil entre mim e o mundo. Eu questionava os motivos, observava com um olhar cínico, uma parte de mim sempre esperando o pior acontecer. Certa noite, fui à festa de aniversário de um amigo em comum, uma rara incursão em nosso antigo círculo social. Do outro lado do salão lotado, vi Clara e Mitch. Estavam juntos, conversando em voz baixa, uma estranha mistura de intimidade forçada e tensão latente. Senti uma estranha mistura de distanciamento e pena, uma observação silenciosa sem a antiga pontada de ciúme. A conversa que ouvi por acaso sobre eles, sussurrada e cheia de especulações, serviu como um lembrete contundente das consequências. Você soube da ex-esposa do Mitch? Sussurrou alguém. E a empresa da Clara a preteriu novamente para aquela grande promoção. As escolhas deles, antes secretas, agora eram públicas. Refleti sobre o conceito de moralidade, sobre como pequenas escolhas, aparentemente insignificantes no momento, podem levar a uma cascata de consequências irreversíveis, afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas se estendendo para além delas, tocando vidas que eu nem sequer havia considerado. Com cautela, comecei a namorar novamente. Foi um processo lento, aprendendo a confiar em novas pessoas, a me abrir, enquanto ainda carregava as lições do passado. Cada nova interação era uma negociação cuidadosa entre esperança e cautela. Compreendi que, embora a dor imediata tivesse diminuído, a experiência me transformara fundamentalmente. Eu não era mais o mesmo homem que havia caminhado até o altar 8 anos atrás. A constatação se instalou, uma verdade silenciosa e profunda. Pagar o preço não era apenas um evento isolado, uma sentença final de divórcio. Era um processo contínuo, o ato constante de conviver com as escolhas feitas, todos os dias. Vendi a casa de pedra reformada, aquele monumento à vida que Clara e eu havíamos construído juntos.
A conclusão da transação foi uma separação discreta. Mudei-me para um lugar menor e mais modesto, projetado por mim mesma, refletindo uma vida mais simples. Meu escritório de arquitetura continuou prosperando, os projetos complexos servindo como uma válvula de escape constante para minha energia renovada. Fiz novas amizades, encontrando uma comunidade de pessoas que ofereciam um apoio genuíno, livre do antigo passado compartilhado. A terapia continuou, uma ferramenta necessária para aprender a me perdoar pelo que eu não podia controlar e a abraçar uma resiliência conquistada com muito esforço. Certa tarde, encontrei Clara por acaso em uma cafeteria. Trocamos cumprimentos educados e distantes. Vi o cansaço em seus olhos, um reflexo de como suas escolhas também a haviam transformado. A raiva que eu sentia antes havia desaparecido, substituída por uma tristeza silenciosa pelo que se perdera, pela pessoa que ela fora um dia. Continuei a explorar meus hobbies, encontrando alegria em longas caminhadas no parque, no clique da minha câmera capturando novas perspectivas. A solidão, antes um vazio temido, tornou-se uma oportunidade para o autoconhecimento. O futuro permanecia uma estrada aberta. Eu estava aberta ao amor, mas não o buscava ativamente, focando-me, em vez disso, em reconstruir minha própria felicidade. A verdadeira cura, aprendi, é um processo gradual, não um evento repentino. Algumas cicatrizes permaneceriam, lembretes silenciosos. Meu casamento, não uma tragédia, mas uma profunda lição de resiliência e autoestima. Olhando para a familiar paisagem do meio-oeste, senti uma tranquila sensação de esperança. Mais forte e mais sábia, continuei meu caminho tortuoso de volta para casa, carregando a sabedoria das minhas experiências. Eu sempre achei que sabia reconhecer uma traição, uma mensagem de texto descobertas dos ouros da manhã, batom na gola da camisa, os sinais clássicos que todos esperamos. Mas, para mim, traição foi uma dança lenta no casamento do meu colega de quarto da faculdade, com todos olhando enquanto minha esposa, com quem eu era casado há 5 anos, sorria para outro homem como se eu tivesse deixado de existir. Meu nome é Ethan Miller. Por 8 anos, fui casado com Madison, uma executiva de marketing com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma risada que, certa vez, fez meu coração disparar. Morávamos no bairro de Lincoln Park, em Chicago, em uma casa reformada que custou mais do que eu gostaria de admitir. Eu administro um escritório de arquitetura de sucesso no centro da cidade. Éramos aquele casal que todos achavam que tinha tudo resolvido, até Derek Sullivan entrar em cena. Ou melhor, até eu finalmente perceber que ele sempre esteve na história. Conheci Madison e eu no último ano da faculdade, na Northwestern. Eu estudava arquitetura, ela, administração. Nossos caminhos se cruzaram na festa de um amigo em comum. Era uma daquelas reuniões em apartamentos apertados, onde a música estava alta demais e as bebidas baratas demais. Eu anotei imediatamente, todo mundo notou. Madison Reynolds, com seus cabelos castanho-dourados e uma confiança que irradiava calor. Ela estava rindo de algo que alguém tinha dito, a cabeça jogada para trás, completamente desinibida. Lembro-me de pensar, quero fazê-la rir assim. Foram necessárias 3 semanas de encontros casuais, cuidadosamente orquestrados até que eu reunisse coragem para convidá-la para sair. Para minha surpresa, ela disse sim imediatamente, como se estivesse esperando que eu a convidasse. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante italiano em Evanston. Toalhas de mesa xadrez vermelhas, velas em garrafas de Chianti, tudo o que se espera. Conversamos até o dono nos expulsar educadamente na hora de fechar. Os primeiros anos foram tudo o que o amor jovem deveria ser. Apaixonado, intenso, cheio de grandes planos para o futuro. Depois da formatura, fomos morar juntos em um pequeno apartamento de um quarto com uma torneira pingando e aquecimento instável. Mas era nosso. Eu trabalhava em um cargo inicial em uma empresa de prestígio. Madison estava subindo na hierarquia de uma agência de marketing. Estávamos construindo algo juntos. O pedido de casamento aconteceu 3 anos depois, na margem do lago Michigan, ao nascer do sol. Eu o planejei por meses. O anel perfeito. O momento perfeito. Ela chorou quando me ajoelhei na areia. Disse sim antes mesmo que eu pudesse terminar de fazer a pergunta. O casamento foi na primavera seguinte. Luxuoso, mas de bom gosto. Assim como a própria Madison. Fomos felizes, verdadeiramente felizes por anos. Claro, tínhamos as discussões normais de qualquer casal. Dinheiro, horários, de quem era a vez de esvaziar a lava-louças. Mas nada que me fizesse questionar nosso relacionamento.
Madison era ambiciosa, determinada, às vezes estressada, mas sempre voltava para mim. Eu era sua rocha, ela dizia, seu porto seguro na tempestade de sua carreira sob alta pressão. É por isso que, quando as mudanças começaram, foram tão sutis que quase não as percebi. Um jantar cancelado aqui, uma noite longa no escritório ali. Seu celular de repente protegido por senha quando nunca havia sido assim antes. Cada incidente isoladamente não significava nada. Juntos formaram um padrão que eu não conseguia ignorar. Derek era amigo de Madison da faculdade. Apenas amigos, ela sempre insistia. Ele trabalhava em uma empresa de marketing concorrente e eles se encontravam para tomar café e discutir as tendências do setor. Eu nunca me preocupei. Confiava completamente na Madison. Esse foi meu primeiro erro. Os sinais eram sutis no início. O celular da Madison acendia em horários estranhos e ela dava aquele sorriso secreto antes de responder às mensagens. Quando eu perguntava quem era, a resposta era sempre casual. Ah, só o Derek com mais uma crise no trabalho. Os olhos dela demoravam um pouco mais do que o necessário no celular. Ela ria um pouco demais das piadas dele quando saíamos juntos. Conheci o Derek em um evento do setor para o qual a Madison me arrastou. Uma espécie de cerimônia de premiação de marketing, onde todos vestiam preto e bebiam champanhe demais. Ele se aproximou de nós no bar com dentes perfeitos e terno de grife, exalando confiança. Madison Reynolds, ele disse, como se estivesse saboreando o nome dela. Continua roubando os melhores clientes de Chicago. O rosto da Madison se iluminou de um jeito que eu não via há semanas. Derek Sullivan, você continua fingindo que sabe o que está fazendo. A conversa deles continuou com piadas internas e rivalidades profissionais que eu não tinha a menor ideia de como entender. Eu fiquei ali parada, com a mão de Madison em mente, mas me sentindo cada vez mais invisível. Derek finalmente me cumprimentou com um aperto de mão firme. Madison me contou tanta coisa sobre você que, de alguma forma, parecia vazia. Eu não gostei dele imediatamente, mas não conseguia explicar o porquê. Ele era charmoso, bem-sucedido, aparentemente inofensivo, apenas um velho amigo da faculdade que por acaso trabalhava na área de Madison. Depois daquela noite, Derek se tornou uma presença mais frequente em nossas vidas. Almoços de trabalho com Madison se transformaram em happy hours. Consultas profissionais se tornaram encontros para tomar café nos fins de semana. Eu dizia a mim mesma que não era nada, apenas networking, apenas assuntos de carreira. Madison sempre fora ambiciosa. Foi no jantar de James e Victoria, em outubro passado, que senti pela primeira vez aquela pontada de que algo estava errado. Madison e Derek estavam perto da ilha da cozinha, seus ombros se tocando, conversando em voz baixa. Nada inapropriado, nada que eu pudesse apontar, mas havia uma intimidade ali que me deu um nó no estômago. Eles parecem próximos, comentei com Victoria enquanto ela enchia meu copo de uísque. Victoria olhou para mim e hesitou antes de responder. Eles sempre foram próximos, disse ela com cautela, cautelosamente demais. O que isso significa? Perguntei, com a voz mais áspera do que pretendia. Victoria pareceu desconfortável. Nada, Ethan. Só que eles são amigos há anos. Só isso. Mas eu conhecia Victoria bem o suficiente para ler nas entrelinhas. Havia algo que ela não estava dizendo. Algo que talvez todos soubessem, menos eu. Naquela noite observei Madison com mais atenção. O jeito como ela se inclinava para Derek quando ele falava. Os toques casuais em seu braço, as piadas internas. Cada observação era como um corte de papel. Individualmente insignificante. Coletivamente condenatória. No caminho para casa, Madison estava estranhamente quieta, olhando pela janela do passageiro para o horizonte cintilante de Chicago. Você e Derek parecem ter muito o que conversar hoje à noite, eu disse, tentando parecer casual. Madison não olhou para mim. Estávamos apenas colocando o papo em dia sobre trabalho, entre outras coisas. Que outras coisas? Ela suspirou. A vida, Ethan, conversamos sobre a vida. Isso é crime? Claro que não, respondi, apertando o volante com mais força. Só estou curioso. Pois bem, não precisa ficar curioso. Não há nada de suspeito, mas havia. E aquela noite marcou o início das minhas observações cuidadosas. Não a confrontei diretamente, ainda não. Em vez disso, comecei a prestar atenção aos padrões. Os jantares de trabalho de Madison que se estendiam até tarde, a maneira como ela saía para atender certas ligações, como de repente ela protegia o celular, posicionando-o longe de mim quando mandava mensagens. Comecei a registrar essas ocorrências no aplicativo de notas do meu celular.
Em 12 de novembro, Madison disse que estava trabalhando até tarde, mas o Instagram da empresa mostrava que o escritório havia fechado mais cedo por causa de um problema de encanamento. Em 19 de novembro, verifiquei sua localização. Ela não estava no restaurante onde disse que se encontraria com clientes. Em 24 de novembro, Derek postou uma foto no mesmo bar de coquetéis onde Madison alegou estar com as amigas. As evidências eram circunstanciais, mas se acumulavam. Eu estava me tornando alguém que não reconhecia, desconfiado, vigilante, catalogando os movimentos da minha esposa. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu precisava saber a verdade, qualquer que fosse. Certa noite, no início de dezembro, Madison deixou o laptop aberto quando saiu, para tomar banho. Eu nunca tinha bisbilhotado antes, nunca tive motivo para isso. Mas algo me atraiu para aquela tela brilhante. O e-mail dela estava aberto. Rolei a tela com o coração disparado e lá estava, uma troca de e-mails com Derek, perdida entre mensagens de trabalho. Nada explícito, nada que eu pudesse apontar como prova definitiva. Mas o tom, as piadas internas, o mal posso esperar para te ver amanhã, o sinto falta do seu rosto, tudo pintava um quadro de um relacionamento que ia além dos limites profissionais, além do que eu poderia razoavelmente aceitar como amizade. Investiguei mais a fundo, examinando meses de mensagens. Havia mensagens inocentes misturadas com as suspeitas, perguntas genuínas sobre o trabalho, conselhos profissionais, mas cada vez mais o pessoal se sobrepunha ao profissional. Pensando em você durante esta reunião chata, ainda usando aquela camisa azul que eu gosto. A noite passada foi exatamente o que eu precisava. A noite passada, quando Madison me disse que ia jantar com a equipe para comemorar a conquista de um novo cliente, quando chegaria em casa à meia-noite cheirando a vinho e com um sorriso satisfeito que eu atribuía ao sucesso profissional. Fechei o laptop e voltei para o meu lado da cama antes que Madison terminasse o dela. Naquela noite, deitada ao lado dela no escuro, ouvindo sua respiração, senti como se estivesse dormindo ao lado de uma estranha. Passei aquela noite em claro ponderando minhas opções. Eu poderia confrontá-la imediatamente, exigir explicações, fazer acusações. Eu poderia segui-la, pegá-las em flagrante, criar uma cena digna de novela. Eu poderia fingir que não sabia de nada, sofrer em silêncio, esperar que fosse uma fase passageira. Nenhuma dessas opções me agradava. A primeira levaria a negações, manipulação psicológica, me fazendo parecer a irracional. A segunda era indigna de mim. E a terceira, bem, eu nunca fui de me fazer de vítima. Não, eu precisava de uma quarta opção, uma que me permitisse manter o controle, me proteger e garantir que o que quer que acontecesse a seguir fosse nos meus termos, não nos dela. Eu precisava de tempo, informações, um plano. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, observei-a espalhar abacate na torrada com movimentos precisos. Seu anel de casamento de diamantes refletindo a luz da manhã. 8 anos de memórias passaram pela minha mente. Nosso primeiro apartamento com goteiras, torneira, férias no Maine, manhãs preguiçosas de domingo com café e palavras cruzadas. Será que tudo era mentira? Ou simplesmente nos distanciamos sem que eu percebesse? Tudo bem? Madison perguntou, percebendo meu olhar fixo. Só pensando em quanto a casa de tijolos marrons, símbolo do nosso sucesso compartilhado, foi vendida. Mudei-me para um lugar menor, projetado para se adequar a uma vida agora moldada por expectativas mais tranquilas. Meu escritório prosperou, meu foco ficou mais apurado, meus projetos mais deliberados. Novas amizades se formaram, construídas sobre honestidade e respeito mútuo, uma base sólida que agora eu sabia valorizar. A terapia foi uma mão firme, ajudando-me a navegar pelas correntes do auto-perdão e da resiliência. Um encontro casual com Clara em uma cafeteria foi educado, porém distante. Vi o cansaço em seus olhos, um reflexo do preço que suas escolhas haviam cobrado. A raiva que eu carregava havia se dissipado, deixando apenas uma tristeza silenciosa pelo que se perdera. Encontrei alegria em prazeres simples, longas caminhadas, o clique da minha câmera, a solidão que não era mais solidão, mas uma oportunidade de crescimento. Eu estava aberta ao amor, não o buscando, mas construindo primeiro uma vida digna dele. A cura foi um processo longo e gradual, e algumas cicatrizes permaneceram, mas não eram mais feridas recentes. Meu casamento não foi uma tragédia, mas uma profunda lição de autoestima e do poder duradouro da resiliência. Olhando para o vasto céu do meio-oeste, senti uma tranquila sensação de esperança. Mais forte, mais sábia, continuei meu caminho tortuoso para casa.
carregando a sabedoria de cada passo.